E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando de noções de informática e dentro dessa temática a gente vai falar de dispositivos de entrada e saída, um assunto que é bastante corriqueiro, tá, na área de informática, e é por isso que a gente vai estar trazendo algumas questões de concurso ao término desse vídeo para tirar eventuais dúvidas a respeito desse tema. Vamos começar fazendo aqui então uma definição sobre o que são os dispositivos. Primeiramente, a finalidade deles é permitir a interação do homem com a máquina, né? Por isso que existe uma disciplina na área de informática chamada IHC, Interação Homem-Máquina, né? Que é justamente o mecanismo, os dispositivos, a interface que são criadas para a interação do homem com o computador. Tá? Então, existem diversos dispositivos, a gente vai conhecer alguns aqui. Também são conhecidos como periféricos e possibilitam tanto a entrada como a saída de dados. Ok? Então, a gente vai classificar aqui os dispositivos como sendo um dispositivo de entrada, dispositivo de saída e dispositivos que acumulam as duas funções, entrada e saída. Vamos seguir aqui primeiramente com os dispositivos de entrada. São dispositivos que inserem informações em um computador a partir de uma fonte externa. Tá? Então, todo e qualquer dispositivo de entrada é aquele que envia informações para o computador. Tá? Então, é o usuário, através desse dispositivo, que manda dados, que manda comandos para que o computador execute. Vamos trazer aqui alguns exemplos. A gente tem aqui, né, teclado, mouse, microfone, scanner. Né? Então, todos esses dispositivos que vocês estão vendo aqui na tela são dispositivos de entrada. Então, o mouse é um dispositivo que, quando você clica aqui nos botões do mouse, você está mandando comandos para o computador. O teclado também, microfone, o joystick, um scanner, uma webcam. Todos esses dispositivos, a função deles é enviar dados para o computador, para a máquina. Tá? Então, é por isso que é chamado de dispositivo de entrada. Uma outra categoria que a gente tem aqui são os dispositivos de saída. São os aparelhos usados por um computador para enviar informações de um determinado formato, em um determinado formato, para o usuário. Então, perceba que são dispositivos que têm como função receber dados do computador para o usuário, e não o contrário, como a gente viu agora há pouco. E aqui a gente tem alguns exemplos, como sendo um monitor, impressora, fone de ouvido, caixa de som e assim por diante. Tem aqui um data show, né, que ele tem a função de receber dados do computador para exibir para o usuário, né, num telão, por exemplo. Temos uma impressora que, na sua função básica de imprimir, recebe dados do computador para poder fazer a impressão. Uma caixa de som também recebe dados do computador para poder, né, emitir o som, o fone de ouvido da mesma maneira. E o monitor, ele mostra a imagem, né, a interface para o usuário. Beleza? Dispositivo de saída tem essa configuração aí. Só que temos também dispositivos que acumulam as duas funções, tanto entrada como saída. Tá? Então, alguns dispositivos recebem essas duas funcionalidades. Eles podem tanto receber como também enviar dados para o usuário ou para outro dispositivo. Então, aqui tem que tomar muito cuidado, porque existem alguns dispositivos que, a princípio, eram dispositivos somente de saída. Ele acumulou agora as duas funções. A gente vai trazer aqui dois exemplos para vocês verem. Tá? Então, tanto um pendrive, uma câmera, um tablet, um modem, né? Todos eles são dispositivos de entrada e saída. Um pendrive, quando você conecta no computador, ele tanto envia como recebe dados. Um CD, se ele for aquele CD regravável, ele também tanto envia como recebe dados. Então, tem que ficar atento a esse detalhe. Uma câmera fotográfica, quando você conecta, ele também se torna um dispositivo de entrada e saída. Um modem ou um roteador, ele envia e recebe dados para você conectar à internet. Então, você tanto faz download como upload através de um dispositivo de conexão com a internet, como o modem, né, e roteadores de modo geral. Nós temos aqui um smartwatch, né, aqueles relógios inteligentes que também enviam e recebem informações, tanto para o computador como também pode ser para o smartphone. Né? Um tablet também tem a mesma função. E aqui, esses dois dispositivos, eles foram atualizados para ter as duas funções, que é o monitor touchscreen, que é aquele monitor que tanto mostra a informação, ou seja, ele se comporta como um dispositivo de saída, como também recebe, né, comandos através do toque. Então, se torna um dispositivo de entrada e saída, diferente de um monitor comum, que ele é apenas um dispositivo de saída.
E aqui nós temos uma impressora multifuncional, tá? Que ela, além de imprimir, que seria só um dispositivo de saída, ele também digitaliza, ele assumiu o papel do scanner, né? Então dificilmente você compra só um scanner hoje em dia, você compra uma impressora multifuncional, que ela tanto escaneia como também faz as impressões, tira cópias, né? Digitaliza para a gente. Então são dispositivos de entrada e saída. Beleza? Ficou claro aí a definição? Vamos trazer aqui um overview, uma visão geral de tudo que a gente mostrou para vocês. Olha só, todos os dispositivos de entrada estão nessa categoria, que são dispositivos que enviam informações para a máquina, para o computador. Dispositivos de saída são dispositivos que recebem comandos do computador, recebem os dados para serem exibidos, para poder emitir um som ou mostrar uma imagem. E os dispositivos de entrada e saída são aqueles dispositivos que eles têm as duas funções, tanto envia como recebe dados do computador, da máquina que você está operando. Ok? Fechou o nosso conteúdo, vamos falar agora das questões de concurso. Tá? Eu trouxe essa primeira aqui que diz o seguinte: os dispositivos de entrada e saída são utilizados para a interação do usuário com o computador. Ok. Marque a opção que apresenta na ordem, ou seja, respectivamente, um dispositivo de entrada e um de saída. Letra A, leitor óptico e teclado. Letra B, mouse e datashow. Letra C, monitor e mouse. Letra D, scanner e microfone. E letra E, teclado e mouse. Qual alternativa está classificada como sendo um dispositivo onde apresentou a opção do primeiro dispositivo ser um dispositivo de entrada e o segundo um dispositivo de saída, galera? Se você quiser pausar, tá? Eu vou trazer a resposta agora para a gente. Então é a letra B, tá? O mouse e o datashow. O mouse é um dispositivo de entrada, quando a gente clica nele a gente manda informações para o computador, e o datashow é um dispositivo de saída que recebe dados, no caso imagem, né, do computador para que ele possa exibir na parede ou no telão. Beleza? Fizemos aí a primeira, bem tranquilo, né? Temos mais uma questão aqui, vamos por parte. Ele primeiro diz o seguinte: os dispositivos de entrada e saída são conhecidos com essa nomenclatura aqui, ó, né, E/S. Né? Então, os dispositivos de entrada e saída de dados são chamados de periféricos. Ok, tudo certo. Esses dispositivos têm a função de comunicação entre a CPU, que é o processador, e o exterior do computador. Então perceba como ele faz aí a definição, que é verdade, tá? Até aqui ele só está fazendo uma afirmação. Os dispositivos de entrada e saída podem ser classificados em dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos de entrada e saída. Tudo certo até aqui. Acerca do assunto, analise as assertivas abaixo. Então agora vem aqui, olha só. Item 1. O primeiro item fala o seguinte: mouse e teclado são dispositivos de entrada de dados. Item 2. Monitor de vídeo e teclado são dispositivos de entrada de dados. Item 3. A placa de rede e o disco rígido são ambos dispositivos de entrada e saída de dados. E item 4. O digitalizador, o scanner, é dispositivo de entrada, enquanto que a placa de rede é dispositivo apenas de saída. Com isso, é correto apenas o que se afirma em letra A, item 1 e 2, letra B, item 1 e 3, letra C, item 1 e 4, letra D, item 2 e 3, ou letra E, item 2 e 4. Qual dessas alternativas está correta, galera? Se você quiser pensar mais um pouquinho, tá? Pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta. Então é a letra B. Vamos analisar os itens que está sendo dito aqui que está correto, né? Primeiro item 1 é o que estava mais na cara, né? Mouse e teclado são dispositivos de entrada de dados, está correto. Só por aí a gente já consegue eliminar as alternativas D e E. Aí a gente ficaria entre as três primeiras aqui. E aí o item 3 diz assim: a placa de rede e o disco rígido são ambos dispositivos de entrada e saída de dados. E é verdade. A placa de rede, a gente entende que é aquele driver que existe no computador, no notebook, que ele tanto envia e recebe dados.
na placa de rede, é através da placa de rede que nós conectamos o nosso cabo, né? Ou a gente faz a conexão via Wi-Fi com os nossos modems e roteadores para enviar e receber dados. E o disco rígido é um outro dispositivo que também envia e recebe dados. É como se fosse o pendrive. Então é por isso que é importante a gente ler essas questões de concurso, porque às vezes cai ali um tipo de dispositivo que a gente não viu, né? Então aqui é importante tomar nota da placa de rede como sendo um dispositivo de entrada e saída, porque de fato e o disco rígido, tá? Que ele se comporta como qualquer tipo de memória secundária, né? Um pendrive é uma memória secundária, um CD, né, é uma memória secundária também, e por isso tanto envia como recebe dados quando conectado no computador. Os outros itens estão incorretos, né? O digitalizador, que é o scanner, é dispositivo de entrada, beleza, tá até certo, né? Porém, a placa de rede, que é justamente o que eu tinha comentado no item anterior, é dispositivo apenas de saída. E aí tá errado isso aqui, porque ele é tanto entrada e saída. O item 2, o monitor de vídeo e teclado são dispositivos de entrada de dados. E tá errado, né? O teclado ele é um dispositivo de entrada de dados, porém o monitor não, ele é de saída, tá? A gente viu isso. Então, por isso, essa aqui também está, esse item não se configura como correto. Então, somente os itens 1 e 3. Beleza? Vamos passar para a próxima. A gente tem aqui falando o seguinte: na configuração dos microcomputadores atuais, há dispositivos que são utilizados exclusivamente na entrada de dados, enquanto outros são usados unicamente na saída. São exemplos desses dois dispositivos, respectivamente. Letra A, webcam e pendrive. Letra B, pendrive e mouse. Letra C, mouse e scanner. Letra D, scanner e plotter. E letra E, plotter e webcam. Qual alternativa se configura, respectivamente, tá, como sendo dispositivos de entrada de dados e de saída? Se quiser pausar o vídeo para pensar mais um pouco, eu vou trazer a resposta. Então, é a letra D. Tá? Então, dispositivo de entrada, o scanner é um dispositivo de entrada, né? E dispositivo de saída, plotter, aí eu tome nota mais uma vez, esse aqui é um tipo de impressora, tá? Então, a plotter é uma impressora que é um dispositivo de saída. Então, mais um item para a gente tomar nota, né? Com relação à nomenclatura de dispositivos. Todos os outros estão incorretos, tá? Eu não vou fazer a leitura aqui explicando, porque a gente já mostrou esses dispositivos quando a gente falou da classificação dos dispositivos de entrada e saída, ok? E aí, mais uma, julgue o item relativo aos componentes físicos e lógicos de um computador. Ok, vamos ver. Os monitores de vídeo são dispositivos de entrada de dados dos computadores, com a função de transmitir informação ao usuário por meio de imagens. Certo ou errado? Esse aqui eu acho que nem precisa pausar o vídeo, né? Ficou bem na cara ali no início que essa aqui é errada, né? Os monitores de vídeo são dispositivos de entrada de dados, está errado, né? Os monitores são dispositivos de saída, tá? E é só por isso que está errado, porque o restante está tudo correto, tá? Com a função de transmitir informação ao usuário por meio de imagens, tudo certo. Porém, os monitores não são dispositivos de entrada, e sim dispositivos de saída. Beleza? Respondemos mais uma. E com isso chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, curte o nosso vídeo para dar um apoio aqui para o nosso trabalho. Se inscreve aqui se você não é inscrito. Toda semana a gente vai estar publicando vídeos a respeito da área de informática, voltados para concurso, né? E eu espero ver vocês na nossa próxima aula. Beleza? Até lá. Tchau.